o princípio das três forças. Tanto na ciência como na espiritualidade, o 3 é um número da constância, é o número da criação, é o número que dá forma à nossa realidade. Constantemente os cientistas, têm descoberto e visto, em tudo que eles vão descobrindo, o número 3 está lá presente o tempo todo. Sempre balizando, sempre harmonizando o processo. Por exemplo, você tem próton, o elétron e o nêutron. Em todos os átomos, menos no hidrogênio, e tem um motivo por isso ser. Porém, existem sempre três forças que dominam e controlam praticamente, tanto o pequeno quanto o macro. Uma das questões da ciência é que a ciência fica buscando o entendimento sobre as três forças, sobre como juntar a questão da física quântica com a teoria da relatividade, e achando, crendo que essa física, essa regra que rege as duas, são duas regras diferentes, mas na verdade são as mesmas coisas. São os princípios das três forças. Nós temos a força forte, a força de repulsão, a força de e a força fraca. Então nós temos a força do elétron, se afastar, ele deseja se afastar. A força que mantém o elétron seria a força de repulsão, ou que nós chamamos de força negativa, na ciência. E nós temos a força forte, que é o que une os átomos ao próton, a força, ele exerce uma força, ele exerce um campo de força, ou seja, ele exerce uma força de atração dentro de um certo raio, de um certo campo, de um certo perímetro. E também nós temos a força fraca, que é aquela força que faz com que os elementos se recombinem, se separem, se recombinem. Na verdade, nós temos e podemos exemplificar isso e trazer para o mundo da realidade física, do social, experimental, porque a regra que rege essas coisas são as mesmas. Tudo no universo é criado a partir de três forças conscienciais. É a consciência fazendo força, fazendo a sua expressão de realidade no mundo físico. O negativo é aquele que quer se afastar, aquele que quer separar, aquele que trabalha para destruir. Essa força está ligada a essa força também, ou seja, o elétron pode se considerar que está tendo o mesmo tipo de exercício de força sobre o ambiente, como quando alguém está buscando o processo de destruição, o negativo, o caos, a sombra, as trevas. Porque é uma força de separação, uma força de destruição, uma força de separação das consciências. Aí a segunda, nós temos a força de união, a força que nós chamamos de amor, a força que nós chamamos de atração, que é a mesma força que o próton exerce, ou seja, nós exercemos uma força de unificação, ou seja, nós trazemos junto isso. Por isso que o próton, ele exerce essa força de atração sobre o neutro. O que é o neutro? O neutro é a terceira posição de força que você pode exercer sobre a realidade. Ou seja, você pode exercer a força de separação, você pode exercer a força de união e você pode exercer a força de diluição, de gerar equilíbrio. Então, uma quer afastar, a outra quer unir e a outra quer equilibrar. A dinâmica entre essas três forças, que são, em princípio, também as três forças que regem o nosso comportamento, porque se você trouxer em questões de relacionamentos e momentos sociais, são esses três posicionamentos que você faz em relação a alguma coisa. Você pode ir contra alguma coisa, se posicionar contra aquela coisa. Você pode se posicionar a favor daquela coisa. E também você pode se posicionar no sentido de buscar um equilíbrio entre essas duas forças. Então, nós, como seres humanos, ou como participantes desse universo de criação, temos que entender que tudo é exercido nessas três forças. Essas três forças regem absolutamente toda a construção de toda a realidade, desde os seus pensamentos, sentimentos, ações, dimensões, espíritos de todas as formas, rege a formação do planeta, do universo, do Sol, das estrelas. Tudo é a aplicação dessas três forças, que então também reflete no processo. Ou seja, se você compreender isso, compreender a ação dessas três forças,
Não somente você vai entender como os átomos refletem esse processo, como a vida reflete a dinâmica desse processo, como o movimento físico dos próprios astros exerce resultante dessas forças. Por exemplo, vamos lá, vamos dar o exemplo dessas três forças e as três forças que existem também na dinâmica do nosso sistema solar. O nosso sistema solar é uma resultante também dessas três forças, sempre estão exercendo. O Sol, ele tem essa questão da união, de gerar um processo de união dos planetas, né? Então ele faz ali com que dentro de seus campos ele exerça uma certa força e uma certa troca, né? Porque, em essência, como todos os elementos possuem as três forças, até mesmo o Sol, ele possui as três forças, mas dentro de um processo de equilíbrio, numa quantidade resultante da matéria-prima que ele está composto, e qual é a intensidade das forças dentro disso. Ou seja, com os milhões de átomos que existem dentro do Sol, ele vai ter uma força resultante, e a força resultante que ele tem é criar em volta de si um certo campo, né? E esse campo de atração, repulsão e diluição faz com que o sistema solar se forme da mesma forma. Ou seja, essa analogia de os átomos serem parecidos com o sistema solar já é usada há muito tempo, mas ele continua sendo um padrão de percepção. Por quê? Porque existe uma lei que rege os dois da mesma forma. E essa lei, então, cria situações semelhantes. Por exemplo, o Sol, com a maior massa do seu próprio sistema, nele está a maior massa, assim como está no próton e no nêutron ali a maior quantidade de massa do átomo, o Sol tem a maior massa do nosso sistema solar. E essa atração cria também, nós temos aí os planetas, né? Nós temos os planetas que seríamos iguais, né? Os elétrons. Eles têm uma força que, do movimento do elétron, exercendo nela, somando com os elementos, ele também exerce uma força de movimento. Assim como o elétron tem uma força de movimento em relação ao centro dele. Da mesma forma, existe a terceira força, né? Que é a força que, primeiramente, você cria ali se você olhar a formação, né? A teoria da formação de um sistema solar, você vai ver que primeiro vai juntando as estrelas, elas se formam, você tem um, um, um disco, que eles chamam de disco de agregação, né? E a força que existe ali do Sol e do movimento vai fazendo com que os planetas sejam formados em volta dele. Dessa poeira que vai aglutinando, que existe também a força, né? Que as mesmas forças que fazem aglutinar os elementos são as mesmas forças. As mesmas três forças. E o Sol exerce, então, ele vai criando em volta dele um campo de gravidade. Ou seja, os campos onde vão ficando os elementos, ou seja, onde vai formando a formação dos planetas, eles vão se formando porque existe naquele raio um, um exercício de força que faz com que as partículas se acumulem naquele local. Eu vou fazer um desenho aqui e vou dar uma demonstração. O que acontece? Existe um campo magnético, uma distorção, que o Einstein, né, já falou e propôs, e o pessoal demorou para entender, é a ondas gravitacionais. Ou seja, o que acontece é que em cada local que se forma um planeta, existe uma onda gravitacional estática, vamos dizer assim, ou uma força gravitacional que o mantém ali naquela distância. Da mesma forma com que um elétron fica dentro das camadas do elétron, exercendo ali um processo de estabilização, né? Que se não tiver uma energia, ele não muda de lugar. Da mesma forma, a mesma lei que rege esse processo dos átomos é a lei que exerce sobre o campo energético, onde permanece ali naquela frequência, ou seja, existe uma força gravitacional de atração para aquela região onde o planeta está se formando. Essa força gravitacional é que vai fazendo a formação e o aglutinamento do próprio processo da formação do planeta. E então ela forma esses planetas. É a força gravitacional que tanto está
puxando, né, para um lado, quanto está trazendo por outro. Essas forças sutis, né, é uma força sutil, magnética, desse campo, que faz com que eles se juntem naquele ponto. Dessa forma, nós podemos entender que o Sol, ele tem o seu campo e ele tem locais que ele faz essa força de campo. E são as mesmas forças. A questão do movimento é a resultante, né? A resultante da força de atração e repulsão em momentos diferentes é o que causa o movimento desses sistemas, dessa construção das nossas realidades. Ou seja, existe um desejo da consciência. Agora vamos trazer, porque dentro da teoria do que eu falo, tudo é consciência. Então, existe uma força que comanda todo esse movimento. E a força é a vontade da consciência, em momentos distintos e diferentes. Então, um elétron é uma consciência exercendo um desejo de afastamento. O próton é uma consciência exercendo a vontade de união. E o nêutron é a consciência exercendo a vontade de conexão, de gerar uma harmonia, uma conexão. E é esse jogo desse equilíbrio dessas três forças é que cria tudo. Cria os átomos, cria o sistema solar, criou o universo. E como ela está no princípio do 3, eu chamo de princípio do equilíbrio-desequilíbrio permanente. Porque não há em si a harmonia. Né? Não há em si o princípio do que? Quando você tem três forças exercendo e elas têm uma certa intensidade em equilíbrio, vamos dizer assim, e cada uma está exercendo essa força em um momento específico diferente, né? Não é sempre no mesmo instante. Então o que acontece? E mesmo que fosse, né? Essa diferença de comportamento gera um movimento. Por quê? Cada um está exercendo dentro do seu espaço, dentro do seu processo. Então, você tem. Agora vamos criar outra imagem aí. Você tem o próton, por exemplo, exercendo uma força de atração. Você tem um nêutron que está exercendo em outro local uma força de diluição. Então você tem aí uma angulação. E você tem então o elétron que está exercendo uma força de afastamento. Então, como você tem duas forças, uma exercendo equilíbrio e outra exercendo força, você tem uma diferença de movimento, de ação em exercício, de relação. Essa força, o cálculo da força dessas três forças agindo, cria um movimento circular. Por isso que o átomo, o elétron, ele fica tentando escapar do processo. O próton fica puxando para que ele não escape. E o nêutron fica do lado tentando equilibrar. Esse equilíbrio, ou seja, o próton puxa o elétron se afasta do próton, enquanto o outro tenta equilibrar. O processo do nêutron, equilibrando, faz com que gere, então, um movimento. Tanto que o próton fica virando, ele também fica virando em relação ao núcleo, né? O núcleo também fica girando, tentando ir atrás do elétron, tentando atrair, e o elétron fica tentando se afastar. Por quê? Ele fica tentando estar o mais longe possível do próton. Nessa tentativa de ficar em uma posição diferente, ou seja, o mais afastado possível dele, onde o resultado é o ambiente, a força que ele tem para estar mais afastado, então isso causa o movimento. Esse movimento que o átomo tem é o mesmo movimento resultante exercendo sobre as forças que o universo faz, ou que o sistema solar faz. Ou seja, e aí o que acontece? Uma das coisas que eles questionam na ciência, e que a gente está respondendo nesse sentido, é essa questão da união entre a gravidade e a física quântica, que tem essas forças, que fala aí dos átomos, é entender o seguinte, que o que nós chamamos de força de gravidade, o que nós demos como força de gravidade, nome, é a força, é a aplicação da força do próton. O próton, ele está exercendo uma força de atração. Isso que nós chamamos de força de gravidade. O elétron, ele cria a força de afastamento, né? Que nós chamamos de força eletromagnética. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. É a consciência exercendo um tipo de movimento sobre si e gerando esse campo de movimento em redor, conforme
ela exerce esse campo ali no ambiente. As reações químicas, os processos. E se você analisar todo o processo, todos os elementos, eles procuram essa ordem de equilíbrio. Porque o próprio universo tem em si, e aqui que eu quero falar, que é o processo da união, que é um pouquinho mais avante, vai ficar um pouquinho mais longo esse vídeo, mas é importante você entender. O que acontece? O próprio universo, ele em uma certa magnitude, ele tem um núcleo. E o núcleo do universo, provavelmente, ele é também um grande buraco negro. Então o que acontece? Ou uma grande estrela, não é? Tudo indica ser também um grande buraco negro. O que acontece? E é o mais provável que seja exatamente isso. Ele também exerce uma energia cósmica, vamos dizer assim, um campo de força dessas três forças resultantes em todo o universo. A força de separação é o horizonte de eventos, né? Então nós temos aí o horizonte de eventos exercendo uma força. O universo está sendo uma força de crescimento na sua parte mais afastada. E na parte central, ela exerce uma força de atração. E a maior quantidade ali de formas de planetas e estrelas provavelmente estão próximas ao centro do universo. Da mesma forma com que está forma-se uma galáxia, né? Forma-se um aglomerado, né? Então nós estamos aí vendo sistemas galácticos e praticamente o universo é uma grande galáxia também. Exerce e tem mais ou menos os mesmos princípios de uma grande galáxia, né? E tem o seu campo de atuação, onde você tem ele circular, igual um átomo, igual um buraco negro. Ao mesmo tempo, você tem nesse universo camadas, né, que estão se organizando, né, exatamente como se organiza uma galáxia. A diferença toda é a escala, é o tamanho, é a velocidade. E tudo isso faz a diferença. Porém, qual é a tese que eu estou defendendo? Que nós, o átomo, e nós, tanto o átomo, que é a preocupação da ciência, a física quântica, quanto as estrelas, que são medidas pela física clássica, quanto nós, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, nossos campos magnéticos e tudo mais, toda a nossa alma, consciência, são todos regidos pela mesma regra e a regra das três forças: atração, repulsão e diluição, que pode ser encarada também como repulsão, afastamento, força de separação, força de destruição, também chamado de ódio, né? Na forma sentimental, nós temos como ódio. O ódio nada mais é do que uma força de separação. O amor, a força de atração. E se você não está exercendo nenhuma das duas forças, ou a combinação das duas, você está sendo neutro, você está procurando um equilíbrio entre elas. Ou seja, em vez de odiar, em vez de amar, você fica neutro. Neutro não no sentido de equilíbrio, no sentido de não fazer parte, no sentido de buscar uma coesão. Ou seja, sempre vai ser essas três forças. Né? Porque o neutro está buscando uma coesão, uma unidade do processo. Né? Eu tenho praticado mais essa questão da união. Há momentos em que há necessidade de exercer o ódio. E há momentos que há necessidade de exercer mais amor. Mas há momentos e há necessidade de haver mais busca pela conexão. Todos esses processos, se você gerar esse equilíbrio em si, dessas três forças, e usar essas três forças para viver melhor no ambiente que você está, para tentar equilibrar-se com o ambiente, porque é um processo dinâmico, então é um processo interno, mas é um processo também externo com aquele que está fora, com a pessoa que está fora, com o ambiente que está fora. Se você é uma pessoa que vive só constantemente amando, você vai ter problemas. Se você é uma pessoa que vive só odiando, você vai ter muito mais problemas. Se você é uma pessoa que fica só buscando harmonia, conexão, também você vai ter problema. A aplicação dos três forças constantes em equilíbrio dinâmico para buscar a melhor solução é a saída. Se você entender esse princípio, você começa a harmonizar quem você é em relação ao coletivo. Se o ambiente é mais agressivo e exige de mim mais agressividade, eu preciso ser mais agressivo para manter o princípio do equilíbrio. Se o ambiente é extremamente amoroso, eu me torno mais amoroso e me ambientalizo com aquele processo para não dar choque com o ambiente. A referência minha do que é o correto, do que é a força ou menos força, mas atração ou afastamento, é o equilíbrio que eu tenho em relação ao
uma referência superior. Dessa forma, eu vou ancorando essa referência, essa sutileza de equilíbrio no meu plano físico. E isso muda tudo. Isso muda toda a realidade da nossa vida e do nosso ambiente. Tá bom? Então procure ser uma pessoa mais equilibrada no sentido do uso dessas três forças. Estou amando muito, estou odiando muito, estou muito neutro. O que é? O que eu preciso fazer? Tem horas que você tem que atuar, tem horas que você não atua. E isso vai medir o seu equilíbrio interno com uma referência superior para trazermos esse equilíbrio para esse planeta que está tão desequilibrado. Nesse planeta nós vivemos um ódio muito grande, né? Por todo mundo, né? Então, assim, por exemplo, uma das coisas interessantes é que, em vez de nós usarmos o amor para trazer e integrar, né, acolher as pessoas diferentes ou que têm pensamentos e ideias diferentes, né, nós passamos a odiar o outro lado. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado de você pegar o ódio que tem contra vocês e odiar o outro, que também está vendo o mesmo processo de afastamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, esse processo da separação. Beleza?